Olá, você que está nos acompanhando aqui no programa Entre Livros, né, que tem o objetivo de estar fomentando a cultura, a intelectualidade, desenvolvendo a cultura geral, não é isso? E aí, para isso, a gente sempre traz aqui uma autora convidada, né, autores convidados, organizadores, e hoje a gente vai estar, primeiramente, comemorando que a gente tem algumas datas comemorativas aí ao livro, que são o seguinte: nessa semana, no dia 27, comemorou a fundação da Associação Brasileira de Difusão de Livros em Coleção, que foi fundada em 1987. E no dia 29 de outubro é o Dia Nacional do Livro e também a fundação da Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro, essa biblioteca que congrega, né, todas as publicações de todas as editoras a nível de Brasil. Então, todos que vão publicar um livro, obrigatoriamente tem que ceder um exemplar para a Biblioteca Nacional, é o acervo geral de livros aqui em rede nacional, né? E essa data, então, do Dia Nacional do Livro tem uma relação aí com a fundação da Biblioteca Nacional. Então, para comemorar essa data aí tão especial, né, do Dia do Livro, a gente está aqui com duas convidadas, a Ivone Kubarenko, ela que é graduada em Psicologia e Pedagogia, com ênfase em Administração Escolar, ela também foi professora do ensino fundamental. A Sônia Barbosa Batista, que é graduada em Arquitetura e Urbanismo, especialista em Desenvolvimento Urbano e Rural, e mestre em Construção pelo Instituto Superior Técnico da Universidade Técnica de Lisboa, Portugal. Olha que bacana. Então, ambas são pesquisadoras, autoras da Conscienciologia. O livro que nós vamos apresentar hoje é um livro conscienciológico. Quem está nos acompanhando pelas redes sociais, YouTube e Facebook, tem a oportunidade de ver a capa. Círculo Mental Somático. Nós já tivemos aí mais duas entrevistas acerca dessa coleção. Dessa vez é o volume 3. Então, a gente vai estar entrevistando, né, as duas meninas da equipe, formada aí por 22 mulheres, né? Então, hoje, representando as duas organizadoras, Ivone Kubarenko e Sônia Batista, e eu gostaria, primeiramente, de perguntar para vocês, né, o que é o círculo mental somático? Bom, olá, pessoal. É bom estar na RCI novamente. Eu estou aqui pela segunda vez. Gratidão, ainda mais num dia tão importante hoje, que é o Dia Nacional do Livro, né? E é bom também estar com a entrevistadora Rose, né? Gratidão a você também. A Sônia, também colega, né? Participativa da nossa escrita. E eu vou entrar um pouquinho sobre o que é o círculo mental somático, né? Que, para quem conhece o CAEC, sabe que o Tertuliário, ele foi construído, que é um prédio que é construído em formato de círculo. E nesse círculo aconteciam debates, e que esses debates eles eram debates mentais, né, cognitivos, em que foi denominado círculo mental somático. Mas ele, no fundo, ele é um debatódromo, né, que todo mundo debate e nós acabamos fazendo essa transcrição de tudo que ocorreu e formatando num livro chamado Círculo Mental Somático. Tá? A Sônia quer completar alguma coisa, Sônia? Não, tá perfeita a sua... Aliás, deixa eu cumprimentar, né? Cumprimentar a todos, muito bom dia para vocês. Eu só gostaria, em relação ao círculo, você explicou super bem. É o local em que a gente se reúne semanalmente, que é a atividade do círculo,
e a gente debate variados assuntos do ponto de vista do paradigma consciencial, né? Então, esse livro, ele é resultado deste debate. São 10 debates que ocorreram em 2012, mais ou menos agosto, setembro. No livro tá colocando a data, né? Agora, o curioso dessa coleção, a Rose falou sobre coleção, o curioso é que essa coleção são 16 livros, e nós estamos apenas no terceiro, né? E a cada exemplar, a cada volume, outras colegas dessas 22 mulheres que compõem essa equipe estarão aqui representando a equipe, né? Então, é o que eu e a Ivone estamos fazendo, representando a equipe. E aí, essa equipe, ela tem, digamos assim, o valor, o trafó de transformar debates, né? Aquele debate coloquial, um debate assim que as pessoas dizem na hora as coisas sem pensar, de uma forma bem natural, e a equipe está transformando numa publicação científica. Então, um modo de estar pegando o essencial sem jogar fora nada e nem alterar o conteúdo, está transformando aquele debate, né, num livro. Então, esse aqui é o desafio da equipe, e no meu entender, sou suspeita para dizer isso, mas no meu entender está ficando muito bom. Porque quando essa equipe tem várias, assim, como é que nós trabalhamos? Como se fosse uma fábrica de montagem mesmo, sabe? Um elo, uma corrente, tem vários elos, né? Que começou lá. O professor Valdo propôs a ideia, epicentrou os debates, a professora Mabel Teles coordenou os debates, né? E aí, depois, a gente pega aquele conteúdo que foi debatido naquele momento, em 1h e 45 minutos, e transforma num capítulo do livro. Então, para que isso seja, assim, fique palatável, que fique didático, então, primeiro, como é que a gente faz, né? A transcrição daquela gravação, que foi uma gravação em off, não foi divulgada, como hoje o Círculo Mental Somático, ele é, assim, acessado por qualquer pessoa que esteja em qualquer lugar do mundo. Mas antes não, era um debate, assim, mais interno na CCCI, porque as pessoas podiam falar o que quisessem, então a gente não divulgava. Mas aí, o que é que aconteceu? Primeiro, para a gente saber, tem que fazer a transcrição daquilo. E as meninas que fazem a transcrição, estou falando meninas porque realmente só tem mulher. As meninas que fazem a transcrição, assim, são um primor, porque colocam as gargalhadas, colocam os coloquialismos, então a gente parece que se transporta para aquele momento. Então, é muito bom pegar a transcrição. Então, tem outra equipe, que é inclusive que eu faço parte, a gente pega aquela transcrição e faz uma primeira leitura, assim, mais formal, uma primeira tentativa de sistematizar a ordem do debate, né? Então, a gente faz uma limpeza digamos assim, uma limpeza do texto, né? Tira aquele coloquialismo muito excessivo, né? Mas a gente deixou aqueles que tinham tinham certo significado para a gente, né? Principalmente os que o professor Valdo fala, porque quando você lê o livro, você sente que a fala é dele. Aí depois vai para a revisão, para uma confirmação de todo o conteúdo, porque não pode haver divergência do paradigma consciencial, né? Não podemos, digamos assim, assassinar, entre aspas, o paradigma consciencial. E aí há uma equipe de revisão. Depois tem outra equipe que faz a outra redação. E, finalmente, uma equipe que faz, assim, digamos assim, o pente fino
e que dá aquela lógica toda. Então, eu que pego no início do processo, né, logo depois da transcrição, eu fico até, assim, foi uma grata surpresa quando eu fui fazer a revisão, porque tem a equipe de revisão depois disso, foi uma grata surpresa, porque é assim, o texto está tão bom, que assim dá vontade de ler, sabe? É aquele texto bem tranquilo, um texto simples, mas não deixa de ser muito profundo, porque o conteúdo é muito profundo. Então, você veja que tem um trabalho enorme, temos que dar digamos assim, os parabéns, o valor das pessoas que estiveram presentes no debate, porque, na verdade, são os verdadeiros autores, né? E nós somos as coautoras, porque estamos fazendo esse trabalho de transformar aquele debate coloquial num trabalho científico. Então, mas eu queria deixar, assim, fazer uma observação. A Rose também faz parte dessa equipe, é quem coordena essa equipe e está lá também como coautora do livro, né? Então, ela não é só a entrevistadora de hoje, é também a coautora do livro, né? Ou melhor, a organizadora, né? Seria muito cabotinismo eu ficar fazendo propaganda de mim, né, Sônia? Mas valeu aí por ter mencionado. Ivone, você gostaria de complementar alguma ideia com relação à apresentação geral, assim, do Eu acho círculo? que é isso mesmo, né? Eu acho que nós estamos no volume 3, né? Como estão aqui colocado, volume 3, eles são 16 volumes, é uma coleção, e essa coleção é mais uma série, né? Porque é o mesmo título, uma série de 16 livros, de 16 volumes, o mesmo título, com temas diferenciados, né? É isso mesmo, tá? E aí, então, esse livro, ele pega os encontros de 21 a 30, né? Isso. Que foram do período de 25 de agosto a 27 de outubro de 2012, né? Especificando aí mais a data. Bom, ok? Então, assim, eu gostaria de ver com vocês, né, assim, qual o capítulo que chamou mais atenção para a gente poder aprofundar um pouquinho mais, né, debater em cima realmente da publicação, né, do conteúdo que está na obra. A gente sempre faz spoiler aqui, que não existia essa palavra, mas é que o nosso incentivo é que a pessoa conheça a obra, né, entenda do que ela se trata, não só como que o autor produziu a obra, né? E aí a gente vai no conteúdo mesmo, são as ideias, né? É o aprofundamento do tema. E aí eu queria ver com vocês, né? Quem gostaria aí de começar a falar, mas assim, entrar mais, né, nos capítulos para a gente aprofundar aí em determinados temas. Bom, eu vou começar lendo os 10 capítulos que tem, tá? Okay. Pelo menos o título dos capítulos para a gente se localizar. Como é o número 21 ao 30, então ele não começa no número 1, ele começa no número 21. O número 21 é permanência na autopensenidade. O 22 é análise do discurso. O 23 é vitimologia. 24, macrosomatologia. O 25 é argumentologia. O número 26 é democraciologia. O número 27 é limites cosmoéticos. O número 28 é qualificação da escrita. O número 29 é posicionamento tarístico. E o número 30 é infiltração cosmoética. Esses são os 10 capítulos de 21 a 30. Quer Então, completar alguma coisa, Sônia, ou não? Eu, assim, como a minha cabeça assim, gosta muito de estatística, né? Eu fiz uma estatística assim, do livro, né? Uma separação do livro. Né? Por exemplo, ele traz assim, 3 aspectos. Ele tem 30% de aprofundamento de verpões, né? Que eu considero bastante importante, porque não é a verpom nova, mas é o aprofundamento, e esse aprofundamento não está publicado em lugar nenhum, é inédito.
Então, vale muito a pena, e são verpões que realmente a gente tem poucos estudos, né? Por exemplo, o capítulo 24, macrosomatologia, o capítulo 30, infiltração cosmoética, e eu colocaria por minha conta também a vitimologia, o capítulo 23, porque apesar desse tema ser um tema assim que corriqueiramente a gente fala, né, entre nós, a gente se preocupa com esse tema, mas ele dá uma outra abordagem. Então, é uma novidade também, né? Que a gente não consegue, é assim, ele fala muito sobre a vitimização cavada e não cavada. Então, quando é que é uma, quando é que é outra, né? Para a gente assim, não desperdiçar a nossa PROEX e também não entrar em interprisão grupo kármica e nem muito menos ser, digamos assim, inocente, né? Vítima inocente. Então, 30% eu considero isso, 20% é qualificação da escrita, né? Que é o principal, é assim, o círculo mental somático, ele trabalha para a gente poder melhorar nosso raciocínio, para a gente escrever melhor, para ser mais assertivo com nossos leitores. Então, não deixem de ler o 21, que é o princípio da permanência da autopersenidade, que é o predileto da minha colega Ivone, e o 28, a qualificação da escrita, que, assim, eu amei esse capítulo, porque eu me diverti muito. Ele pega todos os nossos erros, nossos deslizes, né, nos textos, e ele faz umas analogias bem legais que você, assim, eu mesma nunca mais vou cometer esses erros, porque eu me lembro das analogias. Bom, aí já entrou na minha camada de correção dos meus textos, né? Porque a gente corrige os textos em camadas. E essa eu não vou deixar mais de fazer. E metade do livro, 50% do livro, foi o que me surpreendeu, porque ele foi debatido em 2012, mas é super atual. É assim, o ano que vem nós temos eleição, então ele tem um capítulo sobre democraciologia. Nós estamos vivendo as disparidades, os opostos, né? Aí das opiniões, né? Tem a ala de A, a ala B, as duas não se conversam, e aí ele está sugerindo, né? Está dando dicas preciosíssimas para, por exemplo, para você fazer a análise do discurso. Como é que está sendo feito essa análise, né? Assim, é mais do ponto de o que é que quem está falando está manipulando você de que forma, né? Então, é para você ficar ligado nisso. E a argumentologia, como é que você vai argumentar para debater em uma rádio, numa televisão, temas polêmicos como hoje, por exemplo? Não vou nem citar temas para não criar uma outra polêmica, mas vocês sabem o que é que nós estamos passando aí, né, em termos de saúde, de política mesmo, né? E duas vertentes que ele coloca muito, que é importantíssimo, são os limites cosmoéticos, né? Até onde você deve ir, e também o posicionamento tarístico, acho que um conversa com o outro aí. Agora, veja, tudo muito atual, em cima do lance, para o momento que nós estamos vivendo. Então, é uma sincronicidade, e assim, parece que se a gente tivesse programado, não teria dado tão certo, não é? Porque, na verdade, eu acho que é isso que nós estamos precisando, aprofundar como é que a gente consegue elaborar nossos argumentos para poder a gente escrever de uma forma tarística, né? Não induzir o leitor a erros e a gente poder, assim, não fazer interpisão no grupo karma, porque quando você divulga uma coisa que não está bem legal, você já entrou nessa, né? Quer complementar mais alguma coisa, Ivone? Está perfeito. Eu já entraria num capítulo que eu gosto muito da permanência na autopensenidade. Ivone, a gente Sim, pode quer deixar perguntar para alguma coisa? depois do comercial? Vamos lá, é mesmo, né? Vamos lá. Então, pessoal, só um minutinho, a gente já volta daqui a pouquinho.
Estamos conversando com Ivone Kubarenko e Sônia Barbosa Batista sobre o livro Círculo Mental Somático, volume 3. E a Ivone estava trazendo para a gente o capítulo que ela mais gosta, que é o princípio da permanência da autopensenidade. Ivone, se você primeiro pudesse explicar um pouquinho o que é isso para o pessoal que está acompanhando a gente, aí depois a gente entra no conteúdo em si, pode ser? Ok. Você sabe que cada um tem uma interpretação, né? Quando você lê, cada um demonstra aquilo que tem dentro de si para finalizar a sua leitura, né? O conteúdo em si. Para mim, essa permanência na autopensenidade é aquilo que nós pensamos, que nós temos o pensene, né? Pensamentos, sentimentos e energia. O que é que você pensa para você escrever, né? E essa autopensenidade é o que eu, enquanto autora, enquanto escritora, eu pensenizo para escrever. Eu tento escrever algo que vai permanecer por muito tempo, ou eu vou escrever algo que vai ser muito rápido, ou vai ser um modismo que vai cair de moda muito rapidamente. Então, esse autopensenização é um alerta para que a gente escreva algo que seja de conhecimento profundo que possa repassar para uma geração futura. E essa geração futura, ela vai entender que aquilo que nós estamos passando é algo que pode ser linkado, que pode ser marcado como algo positivo. Nesse mesmo capítulo, né, o professor Valdo, ele cita dois autores, ele faz uma confrontação de dois autores, né? Uma foi o William Auger, que ele escreveu sobre o parapsiquismo, e ele escreveu, assim, fundamentado em vários países, ele mapeou vários parapsíquicos em vários países. E desses países que ele mapeou, ele fez uma vasta referência bibliográfica. Eu estou citando o William Auger porque ele foi tão generoso, olha, praticamente um século, mais de um século, né? 1905 a 2021, e hoje esse livro se tornou um livro raro, mas ele é um raríssimo livro, porque os parapsíquicos, eles pegam como referência aquilo que ele citava há um século atrás. Então, é um livro de permanência na autopensenidade dele, de parapsíquico. E eles confrontam, né, o autor, ele confronta nesse debate o Nicolau Maquiavel. E esse Nicolau Maquiavel, que ele escreveu em 1527, ele foi um livro que também marcou, mas só que marcou negativamente. Ele marcou negativamente porque ele trazia detalhes de uma monarquia decadente e ele apoiava essa monarquia decadente. Tanto que nós, como somos adeptos de ressoma, possivelmente ele deve estar ressomado dentro de ou monarquias que a gente conhece da Inglaterra, Suécia, seja lá qual for, para desmistificar essa monarquia como democracia. Por isso que nós temos no próprio capítulo democraciologia, né? A democracia é tudo, você vota nulo ou em branco, né? Então, essa é a importância do livro, do que você pensa e permanecer no livro. Então, quando nós detalhamos esse ciclo mental somático, volume 3, a gente espera que ele perpetua por muito tempo. Não é verdade? Não sei o que vocês acham, se vocês querem comentar mais algo, complementar na permanência da autopensenidade. Eu posso acrescentar, porque assim, cada pessoa vai no que chama mais atenção, né? O que complementa mais a gente. Nesse capítulo, também um dos meus preferidos, viu? Porque está ajudando muito na minha na elaboração, né? Na escrita da minha GESCOM pessoal. E eu não tinha pensado nesse aspecto. Era uma coisa que nunca me passou pela cabeça.
E aí, quando ele fala, o professor Valdo fala que esse princípio é o ponto alto do autoradologia. Quer dizer, veja, qual foi o patamar que ele colocou isso. E, na verdade, escrever livros para a sua época atual, porém, estar atento ao futuro. Então, a partir de um verbete do Dicionário de Argumentos da Conscienciologia, que é um livro do professor Valdo, ele discute, ele vai provando por A mais B por que a gente tem que ter essa atenção, né? Porque os grandes gênios da humanidade escreveram, e até hoje, assim, era como se fosse a verdade absoluta, mas à luz do paradigma consciencial, aquilo cai por terra, né? Então, ele dá vários exemplos, tipo assim, o segredo só está... o segredo se mantém com duas pessoas. Aí o professor Valdo assim, é porque eles esqueceram as consciências, né? Aí sai falando de um monte de coisa, né, sobre as mulheres. Então, a gente vê que aqueles conceitos que eram o máximo, até, acho que o século passado, ou talvez até agora para algumas pessoas, mas quando a gente começa a analisar à luz do paradigma consciencial, eles caem por terra. São vários gênios da humanidade que ele cita nesse capítulo, e você vai ver assim, poxa, eu não tinha pensado nisso mesmo. E outra coisa que eu achei bem legal foi que ele diz assim, a pensenidade de vocês querem escrever para quantos anos? Para 5 anos ou 5 séculos, né? Então, e para escrever para esses 5 séculos, como é que vocês vão raciocinar? Obviamente, você tem que raciocinar dentro do paradigma consciencial, porque o paradigma consciencial é a consciência. Daqui a 5 séculos, as consciências também vão existir, vão ter os mesmos problemas, porque muita gente não reciclou muita coisa. Então, se você tiver atenção ao paradigma consciencial e falar de consciência para consciência, então, seu livro não vai caducar nem tão cedo. Então, é disso que ele fala. E eu não tinha, veja, parece óbvio, né? Mas eu não tinha me ligado nisso. Só a partir deste capítulo é que eu consegui ver a importância disso. E outra coisa que ele ressalta bem é a cosmoética, a prevalência da cosmoética. Então, a cosmoética vai ser daqui a 5 séculos, 10 séculos, então não caduca. Então, basicamente, é isso. Outra coisa que eu queria citar, antes de você terminar, aqui ele tem uma frase que eu gostaria de ler. Essa frase fecha o nosso capítulo, que é a autorrevezamentologia. O outro princípio da permanência da autopensenidade recomenda-se que se escreva para a época presente, mas atento ao futuro. Quando ele cita 10 autores aqui, ele mostra as pensatas dos autores que são negativas. É bom que os ouvintes saibam que a Rose, ela escreveu um livro de ortopensatas, né? E interessante como as pensatas negativas podem ser transformadas em pensatas positivas. Você não poderia dar esse pitaco para nós sobre as ortopensatas? Então, as ortopensatas, esse termo é usado no âmbito da Conscienciologia, mas as pessoas podem conhecer como provérbio, parêmias, máximas, pensamentos, ditados. Então, o professor Valdo trouxe essa qualificação do que tem, né, escrito pela humanidade já há milênios, às vezes, e fez uma releitura disso e redigiu também novas pensatas a partir do paradigma consciencial. Eu acho bacana, se você pudesse dar uma lida em alguns, só para o pessoal ter uma noção, assim, do quanto elas já estão desatualizadas ou elas podem ter uma conotação a partir do estudo da conscienciologia diferente, né, de quando ela originalmente foi escrita. Você pode ler? Sim, vamos pegar uma. Eu achei interessante, eu sou muito feminista, né? Então eu vou pegar justamente uma que ele pegou, sobre, deixa eu me pegar aqui, ó.
Pitágoras, olha só, Pitágoras, o que ele deixou de negativo para as mulheres? Eu, quando falo em feminismo, eu já estou com a bandeira agitada. Pitágoras, 570 a 480 antes da Era Comum. Filósofo grego. Se proferiste algumas expressões amargas contra o teu marido, lava a boca com as lágrimas. A mulher moderna, hoje, quando lúcida, já se libertou da escravidão ao esposo. Nossa, é lindo, né? Porque a mulher atua junto com o homem, né? Trabalha, está ali na frente de trabalho, e enquanto Pitágoras já era, né? Antifeminista, considerava a mulher a menor, né? Sempre foi assim. Muitas culturas ao longo dos séculos, né? A mulher foi subestimada. Então, é por aí, né? Mais uma? Pode ser. Vamos ler mais uma. Vamos lá. Tem algumas interessantinhas, né? Como nós somos todos parapsíquicos, eu vou ler Benjamin Franklin, tá? 1706 a 1790. Filósofo e estadista estadunidense. 3 pessoas podem guardar segredo, se 2 delas estão mortas. Olha só o que foi revertido de ideia, de pensanidade. O autor não contava, que era Benjamin Franklin, né, com as consciências comunicantes através dos sensitivos. E a gente sabe, né, que no Espiritismo tinha muitos médios que transmitiam, né, palavras de consciência. E aqui o Benjamin Franklin, ele peca, né, quando ele diz 3 pessoas podem guardar segredo se 2 estão mortas. Essas mortas podem falar também, né? Interessante. Tem aqui, nós vamos deixar o restante para os leitores lerem e se divertirem, né, bastante com as nossas... Mas essa é uma parte bem curiosa do livro, divertida também, né? Agora, esse, assim, foi o primeiro capítulo, né? A gente tem aí alguns, né? Gostaria de ver se a Sônia tem algum especial que você gostaria de dar uma panorâmica para a gente. Sim, tem vários especiais, mas é assim, como a Ivone começou com a qualificação da escrita, né? Porque isso é fundamental, eu vou continuar com a qualificação da escrita, até porque interessa a todos nós intermissivistas. E não só ao todo o público, né, da rádio também, porque todo mundo escreve, né? As pessoas, mesmo que não seja um livro, mas um texto, né, uma carta, alguma coisa assim, então vale a pena, eu acho que é de interesse geral, por isso que eu escolhi esse, que é exatamente a questão do texto, né? Tem N observações que ele faz, mas aqui me chamou mais atenção, que eu me diverti, de fato, né? Como esse primeiro capítulo também, eu me diverti muito com as pensatas, mas veja só, ele fala sobre a questão da textualidade, né? Os processos de coesão e de coerência do texto. Veja, parece que aqui é aula de português, mas vale a pena a gente refletir. Por exemplo, o autor deve evitar dar saltos quânticos, né, em relação ao texto. Pois é, ele vem com um raciocínio, o leitor está lá todo empolgado com o raciocínio, de repente o autor fala de uma coisa mais na frente, sem dizer as conclusões, né? Aí o professor, muito engraçado, o professor Valdo assim, ele é muito espirituoso, né? Ele gosta muito de fazer essas analogias e a gente se diverte muito com isso. Aí ele fala assim, é aquele texto Shazam, que o leitor faz assim, Shazam, de onde apareceu isso? Né? Apareceu do nada e aí leva aquele susto. Então, isso a gente deve evitar, né? A gente tem que ir devagarzinho, ir envolvendo o leitor, o autor, aliás, o leitor. Outra coisa que ele chama muita atenção é a desconexão do texto, né? Ele dá 3, 4, um parágrafo inteiro sobre determinado assunto. De repente, coloca outro assunto, né? Está falando de cadeira, de repente coloca sapato.
não tem nada a ver. Aí ele volta para a cadeira de novo. Aí ele, está faltando uma conexão aí. O que é que está faltando? Os tubos de conexão tigre. Então, você precisa conectar um assunto com o outro. Não pode colocar assunto diferente, né? E, por fim, né, para não ficar cansativo, o encadeamento, né? Ele orienta o autor a levar o leitor aquele objetivo, a mensagem, né, de uma forma bem natural, mas aí a pessoa não presta atenção nas correntes submarinas, né? Não obedece aquelas correntes submarinas, aí o que acontece? O leitor se perde no contexto, né? Não consegue, isso dá trabalho ao leitor, e aí você não consegue fazer uma boa TARES, porque você já provocou uma certa confusão na mente do leitor. Então, esse capítulo, ele fala muitas coisas, parece ser uma aula de português, de como se deve escrever bem, mas não é só isso. Ele aprofunda muito, tem muitos detalhes que vale a pena a gente ter atenção em qualquer texto que a gente vai escrever. Muito bem, a gente vai então entrando agora para o nosso segundo e último intervalo. Depois a gente volta nesse assunto, né, Ivone? E vocês aí, né? Aguardem só um minutinho, os nossos patrocinadores estão entrando no ar nesse minuto. Círculo Mental Somático, volume 3, é a obra analisada hoje, né, e apresentada pelas organizadoras Ivone Kubarenko e Sônia Barbosa Matista. E a gente estava falando sobre a qualificação da escrita, que a Ivone também gostou muito desse capítulo. Você quer complementar alguma ideia, Ivone, ou vamos para o próximo? Gostaria. Porque aqui no CIAEC existe um curso, veja se você me ajuda a resgatar o título, que era um curso sobre autores, né? Formação de autores. Formação de autores. Eu fiz esse primeiro curso, aí eu aprendi que todo livro tem que ter conteúdo, mas tem que ter coerência, tem que ter coesão do princípio ao fim. E você, enquanto autor, você aprende, primeiro de tudo, depois da escrita, fazer tudo que o livro tem, desde do prefácio, né, até o glossário, porque esse livro também nós temos o glossário. Eu gostaria até de depois falar sobre o glossário, que foi a Sônia que fez. Maravilhoso esse glossário, viu, Sônia? Maravilhoso. E também, como autor, você tem que fazer a revisão. A primeira revisão não é a editora que faz, é você que faz a revisão. É ali que você vai tirar palavras dúbias, ambiguidades, e você vai tirar também os cacófatos, né? Principalmente que os cacófatos tira você do caminho assim reto do conteúdo do livro. Mas eu queria ler como curiosidade os pensamentos evolutivos, que tem aqui umas muito interessantes. Tem 5 pensamentos, mas eu vou ler 2, tá bom? Olha só. O pensamento evolutivo pode valer por uma biblioteca. Olha que lindo, não é verdade? Quando você lê uma frase, pode ser um coloquial ou não, mas às vezes uma única frase vale pelo livro inteiro que você leu. E aquele espírita, o pensamento evolutivo pode valer por uma biblioteca. Vale pensar sobre o valor de um livro que possui uma série de pensamentos. Para quem não sabe, a Rosi escreveu o livro do Ordem Pensadas. Quantas pensadas tem no seu livro? 3.125. Olha aí, gente, para se deliciar com o livro dela. Outra frase do pensamento evolutivo, ele tem outra frase. Nenhum pensamento escrito consegue ser aprovado por todos os leitores. Isto é um fato. Às vezes você fala, leu o livro, gostou, não gostei. O outro, nossa, eu amei.
Por quê? Depende do nível de conhecimento que cada um está, né? Vamos ler mais uma? Interessante, né? Sim. E a última que eu vou ler. Até o livro com muitos erros pode instruir o leitor racional quando atento. Às vezes é verdade. Você lê um livro ou assiste um filme e ele cita uma frase que você anota que aquilo lá vai dar uma pensada, não é verdade? Às vezes eu estou assistindo um filme assim descontraída, fala assim uma frase, nossa, que frase ótima. É igual o livro, você está lendo ali, normalmente, surge uma frase, aquela frase vai dar uma pensada. Bom, essas foram as curiosidades desse capítulo, olha que tem mais, eu adorei esse capítulo, foi uma aprendizagem riquíssima, tá? Vamos para o próximo? Por favor. Siga em frente. Vamos lá. Sônia gostaria de falar alguma coisa em particular? Não, Ivone, você está tão bem, pode ir. Ai, que ótimo. Bom, tem uns temas mais fáceis, tem outros temas mais difíceis, tá? Análise do discurso seguindo, né, a qualificação da escrita, ele fala muito sobre a interpretação. Como é que a gente interpreta, né? Se a gente interpreta distorcida, que nem a visão túnel, né? Quando eu fiz um curso sobre leitura, ele fala sobre a visão túnel. Você só enxerga aquilo ou você enxerga pelas laterais, expandido, né? Outra coisa é argumentologia, que tudo tem que ter argumento. Quando o Walt escreveu sobre argumentologia, ele citou o interparadigmologia, que é uma especialidade de uma revista chamada Interparadigma. A revista Interparadigma ela foi sugerida pelo autor para que os doutores também escrevessem essa revista. Só doutores. Para quê? Para dar peso nas escritas. E a revista dos doutores. Então, a gente, às vezes, lê, não pode escrever quem não é doutor, mas a gente lê e a gente vê o peso desse contexto, né? Do contexto de uma revista científica fundamentada no que os doutores realmente pensam. Mais uma, vamos lá. Os limites cosmoéticos também, né? Quando você vai fazer uma palestra ou você vai apresentar algo dentro do livro, você percebe que você não pode falar tudo. Você não pode abrir o jogo completamente, que as pessoas, primeiro, não vão entender. Segundo, você tem que ter um limite. Você não vai falar com uma criança igual você vai falar com o doutor. Tem limites para tudo. E esses limites cosmoéticos, por que cosmoéticos? Porque você não vai colocar, digamos, minhoca na cabeça de ninguém. Então, esses limites cosmoéticos, até o professor, eu fui professora há muitos anos, 30 anos só, né? Então, eu vejo que quando você vai dar aula para uma criança, você tem que ir passo a passo. Esse limite é respeitar a criança. Quando você dá diferentes anos, né, por exemplo, você começa lá com pré-escolar, você vai dar brincadeiras para ela. Quando entra do primeira à quarta série, que hoje é a primeira e oitava, né, que mudou muito o ensino fundamental, você vai aumentando o conhecimento gradativamente. Porque não adianta nada você falar de assuntos muito, muito, muito altos para uma pessoa que não vai conseguir atingir esse objetivo, né? Que não vai conseguir incorporar esse conhecimento. Então, esse limite ele é muito respeitado. Mais alguma coisa? Vamos ver. E tem uma frase que o Valdo usa muito, que é sobre os limites cosmoéticos. Aquilo que eu vou falar, ele serve ou não serve? Está na hora de eu falar ou não está? Na dúvida, abstenha-se. Cale a boca e não fale nada que vai ajudar mais do que falar demais, né? É isso, gente.
Vamos lá, tem mais alguma coisa, Sônia? Aproveitando aí a tua fala, eu só queria complementar, né, que praticamente é uma síntese desse capítulo, né, o limites cosmoéticos, que ele diz assim, cuidado, porque a falta é a omissão deficitária, né? Se você não dá aquela informação, é uma omissão deficitária. Aí ele fala assim, o excesso é anticosmoético também, causa interprisão grupo kármica. O homem super, né, é que é a saída certa, nem mais, nem menos, né? Porque se você também for a mais, né, aí é um estupro evolutivo. Então, é muito difícil você, quando está no contexto, lidando com a assistência, você se posicionar para não ter a homem super, e não os outros, né, ficar na anticosmoética. E ele dá muitos exemplos. Por exemplo, uma coisa assim bem corriqueira, já que a rádio, acho que vai interessar o público da rádio, bem corriqueira. Um funcionário quer sair do emprego e ele começa a faltar e aí faz uma falsificação de atestado médico. O patrão, ele diz assim, isso é falsificado, mas vou deixar para lá, deixa para lá para não ter confusão. Tempos depois, esse funcionário bota o patrão na justiça. Aí o patrão diz: não, isso está errado, foi ele que cometeu isso. Aí o advogado faz para ele assim: mas você, na hora, você não se posicionou. Quando você aceitou aquela atitude anticosmoética, você compactuou. Então você agora tem que sofrer as consequências, né? Então, é assim, coisas que a gente pensa que está até ajudando, mas na verdade não. O melhor naquele momento seria não aceitar e colocar até uma punição na justiça, alguma coisa assim, porque nunca mais aquela pessoa ia fazer isso. Possivelmente iria aprender, né? Tem outros casos, por exemplo, você está um professor universitário, a universidade tem uma linha de pesquisa, por exemplo, marxista, né? E a pessoa não quer aquela linha de pesquisa. Então, o que é que deve fazer? Deve ser honesto. Ou então, você assim dizer, olha, meu posicionamento é esse. Ou então, você sai do emprego, mas não fica contrapensionizando, etc. Então, tem vários exemplos que, assim, muito ilustra bastante para a gente conseguir se posicionar de uma forma mais correta. Muito Legal, bom. bacana. É. Eu queria citar algumas coisas, pode? Tem alguma coisa Pode. para falar, Rose? Quer A perguntar? palavra é de vocês. Ah, bom. Bom, eu queria citar que tem um glossário de aproximadamente 300 itens curiosíssimos. O glossário já é um livro, gente. Um glossário maravilhoso, vale a pena todo mundo ler, se inteirar do que é um glossário do círculo mental somático. Tem índices também, índices muito curiosos, índice das instâncias e estruturas da CCCI, porque nós temos ICs com determinados nomes, né, e ali eles especificam exatamente o que é, como se fosse uma abreviatura, uma sigla abreviada do que é a instituição. O índice das atividades da CCCI, quem quiser fazer algum curso, quer fazer uma dinâmica, aqui existem várias atividades. Depois da pandemia já vai começar. O índice das obras citadas, quem quiser ler mais sobre o que é a conscienciologia, existe aqui um índice de obras, né? Revistas, jornais. Nós temos um jornalzinho da Cognópolis, né? É um jornal que tudo que acontece, tudo que sai, livro, entrevista, nós estamos lá. E um índice geográfico, índice onomástico, que é de nomes, né? E temos também, finalmente, um índice remissivo. Está muito rico, viu, gente? E no final de tudo tem a mini biografia da equipe. Nós estamos aqui estampados, bonitonas, né? Estamos aqui no livro. Gente, o livro tem 414 páginas, vale a pena vocês adquirirem, se informarem, e tudo que é evolutivo
aproveite. Depois, quem não leu, vai se arrepender. É importante também falar, né, Ivone, que nesse domingo, no dia 31 de outubro, nós estaremos fazendo autógrafo na frente do tertuliário aqui no CAEC, a entrada é pública, né, claro, com todo cuidado, máscara, distanciamento, mas quem quiser, né, conhecer um pouquinho a obra de perto, conversar aí com as organizadoras, a Sônia Batista está lá em Recife, mas ela vai estar virtualmente participando, então também dá para interagir com ela, né? E aí, às 11 horas da manhã, dentro do CAEC, a manhã de autógrafos, então já todos sintam-se convidados, não é isso? Agora a gente ainda tem aí uns 10 minutinhos, aí eu queria ver assim, né, você falou, muitos desses temas têm relação com a escrita, né? Então, se você for ver a argumentação, a pessoa, ela treina a argumentação na fala, para depois ela tá embasada para escrever com argumentação, não é isso? Então, tem muitos capítulos aqui onde a escrita conscienciológica ela está permeando, não é isso, Sônia? Com toda certeza, toda a obra, na verdade, a síntese é exatamente para você escrever bem, né? Não é só o texto correto, o texto que o leitor não tome susto, né? Que ele entenda direitinho, não é só isso. É o valor da argumentação, é a qualidade da argumentação, né? Então, isso é que é assim, por isso que eu acho, pelo menos esse volume 3, ele é muito horizontal, ele é muito bom para os integrantes da CCCI, mas para qualquer público. Ele é muito acessível e tem muita dica legal para você escrever bem, porque o objetivo maior do ciclo mental somático é exatamente você levantar todas as lebres, né, sobre a escrita, que a escrita não começa você escrevendo, a escrita começa você lendo, você observando a realidade, você fazendo conexão de ideias, você analisando, você discutindo e principalmente debatendo para ampliar a sua cognição. Então, escrever é quase o final do processo, né? Então, se você não tem todo esse preparo, você não consegue materializar uma obra com exatamente para demorar, para valer por 5 séculos. Não vai conseguir, né? Agora, eu queria, a Rose não falou, mas eu queria deixar o convite, né, não só para estar lá no domingo, às 11 horas, na frente do tertuliário, para a manhã de autógrafos, né? Mas também aproveitar a promoção que a Epígrafe está fazendo deste livro, e não só deste livro, dos 3 livros em conjunto, né? Porque o objetivo, a Epígrafe reconhece a importância dessa obra, e o objetivo é que as pessoas comprem o máximo possível, para exatamente ir fazendo a sua obra, ter na sua estante, porque cada livro não repete o assunto, e são complementares, e todos com esse foco de a gente melhorar a nossa argumentação, da gente conseguir saber o que é que está sendo dito, o que é que está por trás do que está sendo dito, quais são os objetivos daquele discurso, daquela mensagem. A gente fica mais, digamos assim, mais esperto, né? Entre aspas, mais esperto, não cair em manipulações e ter uma autonomia, principalmente uma autonomia consciencial, que é o que é mais caro para nós, né? Então, não aproveitem a promoção e espero que vocês compareçam domingo, às 11 horas lá. Muito bem, a gente tem alguns temas aí, assim, a maioria deles, né? E esses temas que você falou que são verpons, são verdades relativas de ponta, são novidades, são, né, assim, ideias avançadas, antes não fomentadas ou, assim, nunca escritas, né? Eu chamo a atenção para o capítulo da infiltração cosmoética, que a gente entende a infiltração só aquele espião, né?
que está ali, espião de guerra, espião empresarial, mas existe um tipo de infiltração que é positiva, né? Eu não sei se vocês querem falar alguma coisa, mas eu acho que vale a pena a gente chamar atenção, não é? A gente tem ainda alguns minutinhos, mas se vocês puderem, quem é o infiltrado, né? É aquela pessoa que está em alguma condição, fazendo algo que ninguém sabe o que ela está fazendo, mas ela está ajudando. É mais ou menos por aí, não é, Ivone? Eu vejo que o infiltrado pode ser até dentro da própria família. Às vezes, uma família grande tem alguém que parece que é o pai e a mãe, representa o pai e a mãe de tanta responsabilidade que tem, de tanta autonomia e também de autoridade moral. Toda família tem um, mas o infiltrado cosmoético é aquele que já veio determinado para acertar a família, né? Isso no caso familiar. Às vezes, uma própria empresa tem um infiltrado que ele está lá para acertar aquela empresa. Eles sabem muito daquilo que ele sabe. Quando ele entra na firma, ele vai colocar os pingos dos is naquilo que está faltando. Eu diria que o infiltrado cosmoético é aquele que sabe muito e quando ele entra em um local, ele vai consertando tudo aquilo que ele pode. Para mim, o Bem infiltrado cosmoético devagarinho, né? Sem chamar atenção. Normalmente também tem na saúde, né? Às vezes tem um médico, às vezes pode ser até um enfermeiro, que o enfermeiro, a atitude dele é tão prestimosa e tão prestativa que ele pode ser um infiltrado, né? Nas escolas pode ser um diretor, pode ser um professor, né? Às vezes um professor ele toma uma posição de direção de tão positivo que ele é tão autoridade moral que todo mundo fala, não, quem vai falar nessa reunião é ele. Ou então quem vai apresentar a escola numa demonstração pública vai ser aquele professor. Esse é o infiltrado cosmoético para nós. Ele tem autoridade moral para fazer isso. É assim que eu entendo como infiltrado cosmoético e que eu entendi também, né? Sônia, gostaria de complementar, a gente tem mais 2 minutinhos. Complementando, ele faz uma classificação, né? Como a Ivone falou, a clássica, que é o caso do próprio professor Valdo, porque tem muito a ver com o nível de cognição que a pessoa tem, de lucidez para o trabalho, né? Então, eu tenho a específica, né? Que o infiltrado entra, faz o trabalho e sai. Tem aquela que é a póstera, né? Que o infiltrado está lá, passa um tempão, só depois que sai é que percebe que houve infiltração. E tem também a familiar, como a própria Ivone falou, que ele acha que é a mais rudimentar, né? Mas o que eu gostaria de ressaltar nesse capítulo, além dessas classificações, é que ele faz várias interações, né? Com a PROEX. A infiltração é PROEX, é Max-PROEX, aí ele faz muitas, como tem pouco tempo, eu vou falar pouco, mas ele fala várias interações, e para mim o rico deste capítulo é exatamente essas interações, porque não é fácil ser infiltrado cosmoético, não é qualquer coisinha, tem muita variáveis que precisam ser consideradas, né? Então, aproveitem e leiam o capítulo que vocês vão ampliar bastante. Olha, gente, excelente! Hoje, assim, foi uma satisfação enorme estar aqui com as nossas 2, né, colegas aqui de autorado, fazendo parte aí de uma equipe de 22 mulheres que trabalham arduamente na transcrição, na redação, no conteúdo, né, na revisão, para poder ser materializado, né, todo esse debate que ocorria aqui, né, que era oral, verbal, para um texto técnico, né, fundamentado. Então, é um trabalho realmente assim prestimoso, né, e a gente tem aí a honra de estar fazendo parte aí dessa equipe, junto com as 2 meninas, né, Ivone Kubarenko, Sônia Barbosa Batista, que eu já agradeço, né, aqui a participação no nosso programa, e eu também já agradeço a você que esteve aqui nos acompanhando,
né, e que estará nas próximas sextas, sempre 9 horas da manhã. Então, a gente conta aí com a participação de vocês e se despede, então, né, até na sexta-feira que vem. Tchau, tchau, então, pessoal. Tchau, muito obrigada. Tchau, gente.